Olá pessoal, esse é o vídeo de resposta às perguntas mais comuns aqui das redes sociais e das comunidades da internet, do dia 25 de junho de 2016, e aqui tem uma pergunta. No florista do Skyscraper City, Guaraçu PE, que língua os ostrogodos e vândalos falavam? Né? Dizendo aqui que os povos foram aniquilados pelo Império Bizantino. Alguns godos, os visigodos não foram aniquilados pelo Império Bizantino, né? Só os ostrogodos, realmente que ostro significa oriental, né? Tem a ver com Easter, Ost em alemão, que é oriental, né? Visi tem a ver com West, ocidental. Os vândalos falavam a língua, os vândalos também falavam a língua germânica, eram povos bárbaros germânicos, aí os ostrogodos, os godos, né, em geral, ostrogodos, visigodos e vândalos falavam línguas germânicas do ramo oriental, que pertencem a um ramo já extinto das línguas germânicas, um ramo que realmente, na qual só o gótico realmente chegou a ser conhecido, porque chegou a haver uma tradução da Bíblia em gótico. A primeira língua escrita gótica que teve uma literatura, textos escritos que sobreviveram até hoje também, foi o gótico. O gótico foi traduzido no final da Antiguidade, o bispo Filas fez uma tradução da Bíblia, ou pelo menos parte da Bíblia, para o gótico, né? E o gótico então é conhecido até hoje com bastante detalhe, inclusive a fonética, porque ele transcreveu textos, termos gregos, né? Nomes próprios gregos e hebraicos da Bíblia para o gótico, então a gente sabe na transcrição de nomes próprios, a gente vê como que a correspondência fonética de cada idioma funciona, né? Então a gente pode deduzir a fonética do gótico relativamente bem. E o gótico é um idioma germânico, ele é aparentado, portanto, ao alemão, ao holandês, ao inglês, às línguas escandinavas, como dinamarquês e sueco. E sendo cronologicamente mais antigo, ele também tem algumas características um pouco mais arcaicas, inclusive em comparação com o alemão e o islandês, que hoje são as línguas germânicas mais complexas, né? Mais conservadoras, né? Que tem a morfologia antiga das línguas germânicas. A gente tem uma gramática bem morfologicamente complexa no gótico, né? Então a gente tem vamos ver aqui na seção o artigo da Wikipédia em gótico, né, sobre o gótico, é uma língua germânica extinta. A gente tem aqui uma outra página, a gente vê, né, os pronomes do gótico aqui, né? Ik, esse ik é equivalente ao I do inglês, né? No inglês antigo também era ik, escrevia IC no inglês antigo, depois virou I, depois virou AI, né? No holandês ainda é ik, no alemão é ich. Né? Ele tinha o dual ainda. O dual era uma coisa típica, era um número, né? Além do singular e do plural, as línguas indo-europeias gerais que existiam no passado ainda mantinham um dual, que era o plural de dois. Você tinha uma forma específica para dois. Então aqui esse ik, eu, o it, somos nós dois, né? E o eis é o plural, nós, né? Acusativo mic, né, que é o mi, né? Genitivo meina, meu, dativo mis, né? A segunda pessoa tem o thu, aqui, né, equivalente ao thou do inglês, que é o pronome de segunda pessoa arcaico do inglês. O du do alemão, né, du do sueco. Dual yut, né, plural yus. Essa é a origem do you do inglês, né? O you do inglês era também no inglês, veio de um plural antigo do que tinha no inglês. Na terceira pessoa, né, ele é bem diferente aqui, né? Só o si aqui que é parecido com o she do inglês, o zi do alemão, o zi do holandês, sich, né, que é o sich, é o sich do alemão. Possessivos, pronomes possessivos, né? A gente tem aqui, veja que o dual é bem marcado, né? A gente tem o mein, que é o mein no inglês, né, do alemão, min no sueco, mein no alemão, no inglês, mas lá no plural, né, de nós dois, ukar, né, ukar, depois unser, e unser é o alemão ainda é unser, unser e unser o alemão ainda é unser, né? Ainda tem bastante deins, é o teu, né, seria o dai do inglês, o dein do alemão, din do sueco, aqui ikar, né, bem estranho aqui, né, o dual é bem estranho. Plural, isvar também, né, diferente do que a gente vê no holandês, no alemão, tá, e tudo mais.
Por isso que a gente classifica o gótico como uma língua germânica oriental. Seria um ramo que não existe mais. O alemão pertence ao alemão, o holandês, o inglês pertence ao ramo ocidental. E as línguas escandinavas pertencem ao ramo setentrional. Esses são os três ramos conhecidos das línguas germânicas, né, dos quais só o ocidental e o setentrional, o escandinavo, é que sobrevive até hoje. O oriental do gótico, que também incluía o vandálico, que era o idioma dos vândalos, e alguns outros idiomas, esses povos bárbaros, né, que invadiram a Europa no final da Antiguidade, começo da Idade Média, esse ramo desapareceu. Né? Pronomes demonstrativos, são interrogativos aqui, né, tem o was, esse é equivalente aqui ao what do inglês, was do alemão, né? Nos verbos a gente vê um comportamento bem germânico mesmo dos verbos. Para ver que os ramos germânicos não são tão diferentes assim entre si, né? Bite do inglês, né? Baiten, bite, passado singular, passado plural bitum e participio passado bitans, né? Seria em inglês bite, bit, bitten. Esse S final deve ser um S do nominativo antigo que desapareceu nas línguas germânicas modernas. Simbolizava o caso nominativo singular em várias línguas indo-europeias da antiguidade, inclusive o próprio latim. Até hoje no lituano é assim, né? As línguas que preservaram essa terminação típica do nominativo indo-europeu. Então a gente vê aqui os verbos germânicos. Alguns são meio estranhos, né? Drusen, draus, drusum, drusans, cair. Bem estranho, porque em todas as línguas germânicas o verbo cair é igual ao inglês, é fall, fall. Em alemão fallen, em holandês fallen, em sueco falla, em dinamarquês falla. Né? Então a gente tem alguns verbos aqui bem estranhos, né? Lied, que em alemão é leiten, aqui tem turen, né? Turen, tauren, taurens, né? Não tem aquela sílaba GE, alguns verbos tem, né? Já tem todos os verbos, o GE que forma o participo passado em alemão. Aqui não tem, né? Você vê que o pegar é similar ao do alemão. Aqui em inglês a gente tem take, que é de origem escandinava, mas aqui em gótico a gente tem nehmen, que é cognato do alemão nehmen, do holandês nemen também, que é pegar nessas línguas. Nehmen, nam, genomen. Aqui a gente tem nehmen, nam, nemum, numans. Né? Githen aqui também a gente tem esse verbo dizer, né? Giva, o verbo dar é bem germânico aqui, bem típico, né? Geben, gaf, geben, gibens. Né? Em alemão, geben, gab, gegeben. Em alemão eles adicionam um outro G no começo do verbo para formar o participio passado, isso no gótico não existia, pelo jeito aqui. Né? Então a gente vê aqui, né? Heiten, o verbo chamar, né? Heißen do alemão. Slepen, sleep. Em holandês slapen, ela não schlafen. Em sueco não tem esse verbo, é suva em sueco. Chorar é greten, né? É parecido com sueco, né? Que greta é chorar em sueco. Greten, gaigrot, gaigrotum, gretens. Aqui tem uma duplicação, né? Ele ganha um verbo, uma reduplicação igual do grego e do sânscrito, né? Que as línguas indo-europeias tinham no passado, alguma forma do aspecto perfectivo no passado ganhava uma sílaba essa no começo com a repetição da primeira sílaba, da primeira vogal, da primeira consoante da palavra, no caso aí o G, né? Então, Greten, Gaigrot, Gaigrotum, Gretens. Né? Bem interessante isso. E aqui a gente vê tantos e tantos verbos bem similares aqui ao das línguas germânicas, com algumas peculiaridades bem interessantes que vale a pena até ver. Eu que conheço as línguas germânicas vivas relativamente bem, né, me beneficiaria bastante de estudar o gótico, que é uma língua que até hoje eu não estudei muito, estou aqui vendo na Wikipédia, porque eu não tenho muito material próprio de gótico, é uma língua pouquíssimo estudada, né? Infelizmente, mas é bem interessante. O vandálico dos vândalos era parecido, mas a gente não tem documentos em vandálico, né? A língua vandálica é atestada por pouquíssimos textos, pouquíssimo material que sobreviveu até hoje, então a gente não conhece muito bem. O pouco que a gente conhece leva a crer que era uma língua similar ao gótico, mais ou menos. Então aqui tem, na Wikipédia, vocês, quem tem interesse, pode se divertir aqui estudando, né, o sistema verbal
E a declinação também, né? Se uma declinação, como disse, complexa, chama nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e instrumental. As línguas germânicas modernas, nenhuma tem instrumental, né? Então, vocativo também, vocativo nunca foi um caso bem nas línguas indo-europeias, nunca é bem um caso, né? Mas uma forma nominal paralela ao sistema de casos, né? Mas no alemão e no islandês moderno, que são as únicas línguas germânicas que preservam uma declinação complexa nominal, a gente tem só o nominativo, claro, o acusativo, o genitivo e o dativo. O gótico preservava, possuía ainda, né, a gente tem a conjugação da palavra dags aqui, que é a palavra dia, equivalente a tag em alemão, dag, em sueco, dag, em holandês, day, em inglês, né? Dag, plural dagos, né? Acusativo dag, né? É uma palavra masculina, né? Com toda a probabilidade, acho que deve ser masculina, né? Como é em alemão. O plural acusativo dagens, né? Genitivo dages, equivale ao deis com apóstrofe S, né? Essa apóstrofe S do inglês é a sobrevivência do genitivo antigo do inglês, que no alemão também não existe, é tages, o genitivo de tag, tages. O daga, que é o dativo, que em alemão seria tage. No alemão, opcionalmente, tem esse e, que marca o dativo de certos nomes neutros e masculinos monossilábicos. A declinação em ya, aqui, né? Hari, né? Haris, equivale ao alemão Heer. Heer, que é o exército também em alemão, né? Declinação em yo, declinação em i, né, para essa declinação consonantal típica das línguas indo-europeias, que existe no latim aqui na Wikipédia, estão marcando aqui que é equivalente à terceira declinação do latim, a terceira declinação do grego realmente é a declinação consonantal. Quem estuda latim e grego sabe do que eu estou falando, que é o segundo tipo mais comum de declinação, que equivale às palavras portuguesas que terminam com e. Mente, lente, né, quente, pobre, que é geralmente a declinação que não tem essa variação do o pro a masculina. As palavras terminam com o e a masculinas e femininas, né? Vem da primeira e da segunda declinação do latim. Chamamos essas palavras de temas vocálicos. O tema consonantal, essa terceira declinação é essa declinação que geralmente faz genitivo com is, igual aqui, o gótico gastis, né? Em alemão a gente teria, em latim a gente teria dente, por exemplo, a palavra dente, dentis, genitivo dentis, né? Em sânscrito também tem um equivalente a essa declinação, né, que é bem típica das línguas indo-europeias mesmo, mostra o caráter bem indo-europeu e arcaico da língua gótica. E quanto ao povo gótico, né? Que povo gótico é isso? Por que a palavra gótica simboliza aquele tipo de arquitetura, ou então aquele tipo de pessoa que é muito pálida e escura? Por que virou gótico? O termo arquitetônico gótico, né, passou a ser usado no final da Idade Média. No começo era concebido mais como francônico. O termo gótico era aplicado como uma coisa negativa, porque a palavra gótico significava similar à palavra vândalo, né? Os góticos e os vândalos, os godos e os vândalos, os visigodos, os ostrogodos e os vândalos eram povos que eram vistos como bárbaros e destruidores, né? Sem cultura, sem civilização, que destruíam. A palavra vândalo até hoje é sinônimo de destruição fútil. O godo também, a arquitetura gótica, a palavra gótica para arquitetura que começou a surgir no final da Idade Média e hoje é tipicamente associada a várias catedrais europeias, também suas cópias aqui no Brasil, em outros países da América e tudo. Esse termo foi aplicado por pessoas que não gostavam do estilo, porque o gótico era um xingamento, o gótico era uma coisa barbárica, uma coisa inculta. Mas eventualmente aquilo se incorporou, esse estilo, se não me engano, era concebido como francônico. Os francos também eram uma tribo germânica que deu nome à França, né? A França era conhecida como Gália na Antiguidade. Na Idade Média, a tribo franca, que é uma tribo que vinha da região da Bélgica, Holanda, os francos, eles dominaram a região da França, né, na época de Carlos Magno, e a Gália passou a chamar de Franquia, ou Francia, França, né?
associado inclusive a palavra frango em português também vem daí, né? Frango é uma palavra que só está em português. Em espanhol é pollo, em latim em catalão é pollastre, em italiano é polo também, é o galo, né? Galinha é polo, galo, galinha, galina, polo. Em português, frango era o galo franco. Era o galo que vinha, a galinha franca, o galo franco, né? O galo que vinha da França. É muito comum as aves terem nomes geográficos, né? Porque tem muitas aves, então você dá o nome de onde ela vem para designar a diferença. Por isso que o Peru chama Peru em português, aí no inglês o Peru chama Turquia, é Turkey. Então é muito comum esse tipo de... E o Peru em francês chama-se dinde, que vem da Índia. D-I-N-D-E, dinde, da Índia. O Peru é uma ave da Índia, né? A gente tem também a galinha da Angola. Então é muito comum aves terem esse tipo de nome, né? Então, voltando ao tema dos góticos, a gente tem a arquitetura gótica, que foi desenvolvida nessa época, no norte da Europa, principalmente na França, não é nem tão germânica assim, né? Se não me engano, a Catedral Gótica, estava dando uma olhada aqui na Wikipédia, essa catedral aqui de Reims, essa cidade francesa, que é uma das mais, é bem parecida com a de Notre Dame, em Paris, né? E exibe todas as características típicas de uma catedral, da arquitetura gótica. Essa arquitetura passou a ser conhecida como gótica porque era justamente uma coisa que evocava temas germânicos, era uma coisa que evocava uma aparência que eles imaginavam no final da Idade Média. Já a gente vê aqui, né, vamos ver na terminologia, like with past and future styles of art, like the Carolingian style as noted by the French historian Louis Godecki in his work Gothic Architecture. Gothic's lack of definite historical and geographic nexus results in a weak concept of what truly is Gothic. This is further compounded by the fact that the technical ornamentation and formal features of Gothic are not entirely unique to it. Though modern historians have invariably accepted the conventional use of Gothic as a label, even in formal analysis processes due to a long-standing tradition of doing so, the definition of Gothic has historically varied wildly. The term Gothic architecture originated as a pejorative description, né, que estão dizendo que o termo arquitetura gótica foi pejorativo, como disse antes. Então, a palavra gótica aqui era equivalente à palavra vândalo na época, uma coisa, né, vândalo, uma coisa destrutiva. A conexão com o povo gótico nem era tão clara. Assim como hoje a gente fala vândalo, muita gente nem sabe que vândalo era originalmente um povo germânico, uma tribo germânica. George Vasari used the term barbarous German style in his 1550 Lives of the Artists to describe what is now considered the Gothic style. And in the introduction of the Lives, he attributes various architectural features to the Goths, who he held responsible for destroying the ancient buildings after they conquered Rome, erecting new ones in this style. Então veio daí, ele foi, né, atribuído aos góticos, que depois da queda de Roma, né, esse estilo teria predominado, justamente porque na imaginação desses autores estava um pouco errados, né, foi depois da queda de Roma, veio o estilo associado aos bárbaros, aos povos germânicos, alemães. Vasari was not alone among the 15th and 16th century, né? Está faltando century, 15th and 16th century Italian writers, as Filarete and Giannozzo Manetti had also written scathing criticism of the Gothic style, calling it a barbaric prelude to the Renaissance. Vasari and company were writing at a time when many aspects of vocabulary pertaining to classical architecture had been reasserted with the Renaissance in the late 15th and 16th centuries. And they had the perspective that the Maniera Tedesca, or Maniera dei Gotti, was the antithesis of the resurgent style, leading to the continuation of this negative connotation in the 17th century. François Rabelais, also of the 16th century, imagines an inscription over the door of his utopian abbey of Thelem, "Here enter no hypocrites, bigots," slipping in a slighting reference to Goths and Ostrogoths. Molière also made this note of the Gothic style in his 1669 poem La Gloire. Fat goutte de ornement gothique, ces monstres dieux des siècles ignorants
que de la barbarie ont produit de torrents. The insipid taste of the Gothic ornamentation, these odious monstrosities of an ignorant age produced by the torrents of barbarism. Então era realmente associado a uma coisa negativa e eventualmente hoje, com o tempo passa, tudo muda, o que era ignorante, bárbaro, e cretino e decadente e inferior, hoje é visto como um dos grandes estilos do mundo ocidental, né? Uma das coisas mais bonitas que a gente já produziu na cultura ocidental europeia. The first movement to evaluate medieval work took place in the 18th century, even when the Académie Royale d'Architecture met in Paris in June 21st, 1770, and among other subjects discussed the new fashions of bold and cusped arches and chimney pieces being employed to finish the top of the openings. The Academy disapproved of several of these new manners, which are effective and which belong for the most part to the Gothic, despite resistance in the 19th and 20th centuries, such as the writing of Wilhelm Roeringer. Critics like Père Logier, William Guerpin, August Wilhelm Schlegel, and other critics began to give the term a more positive meaning. Johann Wolfgang von Goethe called Gothic the Deutsche Architektur and the embodiment of German genius, while some French writers like Camille Aulas instead nationalized it for France, dubbing it the Architecture Française. The second group made some other claims using the chronicle Burchard von Halle that tells of the Church of Bad Wimpfen's construction Opere Francigeno, the Frankish, in the French or Frankish style. Today the term is defined with spatial observation and historical and ideological information. Daí depois, acho que depois, a partir do século XX, né, acho que os filmes de Idade Média, com aqueles gárgolas e Dráculas e vampiros e monstros e Corcunda de Notre Dame, esse estilo do norte da Europa, né, mais sombrio, foi associado a uma coisa mais sombria, né, já que essas igrejas estavam na parte central, histórica, decadente, feia, cinzenta, as partes das cidades europeias, então isso foi associado a coisa mais deprimente, mas daí foi associado também a esse movimento de estilo gótico, né? Família Adams, coisa meio cadavérica, meio... E daí o gótico passou a ser associado a essa... da arquitetura e das catedrais passou a ser associado a uma coisa um tanto cadavérica, tétrica, né? Um pouco assim, meio mórbida, né? Então, bom, espero que isso responda aí a pergunta sobre a língua gótica, né, e por que também, que sempre se segue, né, por que a palavra gótico significa o estilo arquitetônico, gótico, o estilo gótico, né, a palavra virou gótico, coitados, os visigodos, que não eram coitados nenhum, eles mataram muita gente, saquearam muitas cidades, mas eles jamais iam imaginar que o nome deles ia ser associado ao cristianismo e às igrejas e à cultura, à civilização, é o que é mais refinado no mundo, e também é uma coisa um pouco mórbida, né? Essa coisa que jamais seriam concebíveis na antiguidade, quando os góticos eram realmente um povo, uma etnia germânica. Hoje, porque a diferença entre visigodo e ostrogodo também, como eu falei, né? Visigodo foram os godos que migraram para o ocidente, estabeleceram até em Portugal e Espanha até o ano 700 e pouco, ainda havia notícias de vilarejos onde tinha gente falando o visigodo, o gótico. Tá? Então as palavras germânicas que vieram para o português e para o espanhol e para outras línguas latinas, né, muitas vezes vieram através do gótico, né? A palavra oeste, leste, né, norte, né? Isso não tinha no latim, né? Norte em latim era septentrio, septentrione, sul era meridias, meridione, né? Meridionalis, né? Oeste era occidente, né? O ocidente, o oriente era o leste. Então os termos dos pontos cardinais e tudo mais foi germânico, e vários outros termos, né, que vocês podem pesquisar, palavras portuguesas e de origem germânica são da língua dos vândalos, dos godos e alguns outros povos, como os francos, que legaram para a gente, e os povos, os visigodos, né, que escreveram a Bíblia na língua deles, os ostrogodos, que tiveram sua língua escrita e traduzida para a Bíblia, eles sobreviveram até
até o ano 600 e pouco, quando eles foram derrotados, inclusive, pelos próprios francos, que era essa outra tribo germânica que existia na Europa Central, né, entre a França e umas partes da Europa Central, do sul da Alemanha. Eventualmente eles foram subjugados por outros povos germânicos e acabaram sendo incorporados às futuras etnias da Europa medieval, né? Então, espero que isso responda a pergunta e pode mandar mais perguntas aí que eu respondo.